Ô pessoal, toda a Bíblia Sagrada, meus irmãos, só existe dois lugares no reino do reino do céu. Em toda a Bíblia. O resto, quem cobra 10% até a quinta geração já é amaldiçoado. Jesus chama tudo de ladrão, João 10, versículo 8. E quem cobra dinheiro em Malaquias, que estão agarrados em dinheiro em Malaquias, lá em Galatas, versículo 10, eles já são debaixo da maldição. Até a quinta geração deles já é amaldiçoada. Porque a salvação é de graça. A salvação é pela graça. O dinheiro do mundo não compra a salvação. Por quê, irmão? Porque já foi pago. Como é que você vai pagar uma conta que já foi paga? Você entra no mercado, paga para igual. Não, eu quero pagar de novo. Vergonha. É um chefe mentiroso. Então, irmão, nesse vídeo, também estou contando a história de 3 homens que devolveu tudo que ele roubou. Jacó devolveu o dizimista ladrão, Gênesis 28, versículo 18. Abraão devolveu lá 5 reis contra 4. Lá em Gênesis 14, versículo 21. Ele disse: não posso ter uma riqueza ilícita, porque Abraão era homem de Deus. Não era ladrão desses homens aí por aí, não. Por que a gente não pode ser político? Como é que é? José do Egito era político. Quer comparar José do Egito com esse bandido? Que se vende por R$1, vende Jesus por qualquer trocado. Como é que é? Um homem que orou diferente, né? Desses homens que se vendem por um prato de feijão, por um prato de lentilha. José do Egito, Daniel, parar Daniel com esse bandido que anda atrás de dinheiro, igual esse homem que é deputado federal, vai aqui no Gama, cobra 30, 40, 50 mil para pregar o evangelho. Esse pastor, melhor, que é uma vergonha, não estou falando nesse homem, que é uma vergonha, mas prepara-te. Então hoje, irmão, nesse vídeo, Hebreus 12 abaixo, exemplo de Cristo. Aqui, exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo. Aqui, Hebreus 12. Portanto, também, pois que estamos receios de uma não grande novo de testemunho, deixe-mo todos debaixo do pecado que tão é perto, rodem, corremos paciência e a carne que nos está próprio olhando para Jesus ou outros consumidor da fé, qual pelo gozo que lhe está próprio suposto a cruz do prezando afranta Antônio, este de destra do trono de Deus. Concedeis, pois, aquele que seu posto tais contarás do pecado contra si mesmo. Pecado contra si mesmo. Você conhece, pastor? Você sabe que Jesus jamais vai botar ninguém por atrás de dinheiro em Malaquias? De Malaquias 3:10 você conhece muito bem que a velha aliança foi transitória e abolida, como está escrito lá em 2 Coríntios 3, versículo 13. Nós não somos como Moisés, que não deu a liberdade ao povo de Israel, que a velha aliança foi transitória e abolida em Cristo. Um dia desse, irmão, na escola dominical, o irmão nessa parte ele pulou. Eu digo, irmão, falei para o outro irmão, ele vai pular. Ele pulou, porque ele não quer a verdade. Eles querem andar atrás de mentira. Contideira, pois, aquele que suportou tais contradição do pecado contra si mesmo, porque não esqueceu desse pão. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho único, como está escrito lá em João 1,
versículo 17. Vergonha, pois enquanto escutou que arrecamente convertesse com o filho meu, não despreze a correção do Senhor, na correção da igreja, correção de ladrão, rapaz. Eu só aprendi mentira nessa assembleia da mentira. Ora contra mim, pastores mentirosos. O Senhor não dê mais quanto por eles foste repreendido, porque no Senhor corrige o que ama. Quer dizer, ele corrige o que ama. A corrigimento, eu aprendi na Assembleia da Mentira, que o corrigimento é o pastor fazer o corrigimento. Aí dá tanto ano de cara, de disciplina. Disciplina de bandido, rapaz. Mas este discípulo, que todos são feitos, beatificados, sois então debaixo do Filho, ali que tivesse nos Pai, segundo a carne, mas segundo o corrigirou. Entendeu, irmão? Não existe. Você tem que corrigir. Jesus corrige nós. Quando nós está errado, Deus toca logo no coração da gente. Meu Deus, eu fiz isso. Eu não posso roubar. Eu me prostituí, meu Deus, me perdoe. Eu não quero fazer mais isso nunca. Ele perdoa. Ele perdoa, mas nós não podemos continuar. Igual um rapaz falou para mim na rodoviária. Que ele caiu em adultério. Que não aconteceu. Não está escrito lá em Mateus 19, abaixo. Não está escrito lá em Gênesis 2, versículo 18. Sobre o casamento. O casamento, irmão, a separação só em adultério. Então, ali aconteceu, ele disse que pedir perdão e não fizer mais, irmão, Deus perdoa. Só tem um perdão que Jesus não perdoa, é a blasfemação contra o Espírito Santo. Aí diz que o pastor lá estão condenando ele. Porque ele caiu nesse adultério. A Bíblia diz que a palavra de Deus realmente fala isso. Se não for por causa de adultério, se casar com a outra, continue. A que casar com a tal, se continue em adultério, está escrito. Mas Deus perdoa. Agora o homem perdoa. Ele quer igual, tem um pastor que caiu aqui em adultério. Deve 5 pastor amado. Pastor Eduardo Sampaio deu 5 anos. Porque ele é pior do que qualquer homem da terra, o pastor amado, pastor Eduardo Sampaio. Porque o escândalo que teve no ano passado, esse ano desse pastor Eduardo Sampaio, que a gente considerava ele como um homem de Deus, era uma vergonha. Porque ele entrou junto com o bispo Manuel Ferreira. Bem lhe parece, mas este para o nosso provérbio, para semeia participando da sua santidade. Na verdade, todos corações preenchentes, não para ser gozo, mas trazeis, mas depois de produzir fruto de paciência e justiça, este todos e ele. A justiça, irmão, de justiça, de mentira, de engano, de roubo. Aqui nesse Hebreus 12 abaixo, nesse vídeo, nessa tarde, leia, irmão, a Bíblia. A correção que Deus, quem dá é Deus, que vai corrigir você. Não sou eu, pastor, que o coração desse é duro. Ele só corrige para matar a pessoa. Dá 5 anos. O meu obreiro, igual tem um irmão aqui, que ele casou com a mesma mulher. E o pastor Amal deu 2 anos para ele. Sem direito nem olhar na igreja. 2 anos afastado. Ele casou com a mesma mulher. Podia ter pedido perdão a Deus. Ele pediu o pastor Amado para casar. Deu 2. Ele era diácono. Deu 2 anos para ele. Irmão Zé Luiz. Deu 2 anos. Por quê? Ele casou com a mesma mulher. Até hoje está com a mesma esposa. Mas ele deu 2 anos. Queria matar ele. Mas ele não morreu não, pastor Amado.
Você que tem que morrer porque você é um vagabundo. Você nunca trabalhou porque você é uma pessoa desonesta. Você toda a vida mentiu para o povo. Você chegou aqui e foi uma matança. Você queria que nós vendesse a casa, por exemplo, 100 mil, daria 10 para a igreja. Tudo que pegar na mão tem que dar 10%. Você tem que aprender hoje, ladrão. Se converta para você também ter direito. Você, por isso que você está na taca da tua família. Está uma vergonha. Sua família, sua filha tremendo. Porque você nunca amou. Você é uma pessoa desonesta. Que nunca amou uma vida. Que nunca pregou a verdade para tu amar. Tem uma vergonha para Jesus. Desonesto. Por que tu mentiu, povo de Deus? Chegou aqui puxando uma carroça. Mas tu teve uma grande decepção aqui na 117. Com aquele irmão que você lutou, a filha do irmão que dormindo aí, um tal de Sena, que um dia o Espírito Santo me revelou que estava imundice no público. O que aconteceu? Não, isso é coisa do irmão. Deus estava limpando, vocês são limpos, você era uma sujeira, saiu junto com eles. Jogaram você fora, você é uma vergonha. Sujeira. O cara vai dizer, ei, você não me pagou não. Ele arrastou uma faca em cima do público com uma faca. Tu é uma vergonha para tomar. Você tem decepcionado Santa Maria. Você passou na mentira. Se converta para você também ter direito. Que Deus não tem prazer na tua morte. Você nunca trabalhou. Faça com um homem honesto. Que a Bíblia diz, tu conhece a Bíblia. Que nós temos que trabalhar com o nosso voto. Não é de ser desonesto com ninguém não. Pior é contra mim que a tua oração não vale uma caixada de 29. Tu é uma vergonha. Tu me roubou. Tu nunca trabalhou. Porque você é uma pessoa desonesta. Não é digno de honra nem de uma galinha.